Botafogo contrata astro centroavante do futebol europeu. O jogador zerou o futebol aos 23 anos, e é uma promessa do futebol. Botafogo e Ceará encaminharam acordo pela transferência do zagueiro David Ricardo para o Glorioso, avançou o jornal O Povo, de Fortaleza. Nesta quinta-feira, 16/1, os dois clubes discutem detalhes da operação, entre eles a forma de pagamento que inicialmente não agrada ao Vozão. Estima-se que a transferência fique entre US$ 2 milhões, 12 milhões de reais, e 2,5 milhões de dólares, 15 milhões de reais. David Ricardo pode nem mesmo mais atuar pelo Ceará, ficando fora da partida contra o Tira, no próximo sábado, pela primeira rodada do Campeonato Cearense. O zagueiro de 22 anos assinará contrato com o Botafogo por 4 temporadas, ou seja, até 2028. Na última temporada pelo Ceará, David Ricardo fez 46 jogos, com 3 gols e 2 assistências. Centroavante do Columbus Crew, Cucho Hernandes pediu 4 milhões de reais por mês para jogar no Botafogo em 2025, revelou o jornalista Matheus Medeiros no X, ex-Twitter. Nesta quinta-feira, 16/1, os valores foram considerados fora da realidade financeira do futebol brasileiro, e o Botafogo acabou se distanciando da contratação, apesar de gostar muito do atacante. Conforme noticiado pelo GE, a diretoria alvinegra já tem negociações em andamento com outro centroavante, tratado como Plano B. Há também outros nomes mapeados para a posição. Botafogo mostra interesse em Julián Álvares, do Atlético de Madrid, uma aposta audaciosa para o futuro em 2025. O mercado de transferências no futebol brasileiro tem sido marcado por especulações intensas e movimentações ousadas. Um dos rumores mais surpreendentes que circulam na imprensa esportiva é a possível contratação do atacante argentino Julián Álvares, atualmente no Atlético de Madrid, pelo Botafogo. A notícia chamou a atenção de torcedores, jornalistas e especialistas, que consideram uma mudança inesperada para o jovem talento sul-americano, dado seu nível elevado de jogo na Europa. Contexto do interesse botafoguense: o Botafogo, tradicional clube carioca, passou por um processo de reestruturação financeira e esportiva nos últimos anos, após a chegada de novos investidores e a implementação de um novo modelo de gestão. Com o objetivo de voltar a figurar entre os grandes do futebol brasileiro, o clube tem investido pesadamente em reforços de peso, buscando não apenas nomes consagrados, mas também talentos promissores que possam agregar ao time de forma sustentável. Julián Álvares, atacante de 25 anos, tem se destacado no Atlético de Madrid desde sua chegada, após uma temporada brilhante no Manchester City, onde conquistou diversos títulos, incluindo a Liga dos Campeões. A sua saída do City foi vista como uma oportunidade para o Atlético de Madrid reforçar seu ataque, mas a adaptabilidade e o impacto do jogador na equipe ainda são pontos de discussão. Isso, por sua vez, abre uma janela para que clubes fora do circuito europeu tradicional possam tentar uma investida. Álvares no Atlético de Madrid: conflitos de adaptação e desempenho. Julián Álvares chegou ao Atlético de Madrid em um cenário desafiador. Embora tenha sido um grande destaque no Manchester City, sua adaptação ao estilo de jogo de Diego Simeone foi mais lenta do que o esperado. A proposta tática do Atlético, focada em um jogo mais físico e de transições rápidas, nem sempre favoreceu o estilo técnico e de movimentação de Álvares, que prefere um jogo mais fluido e de posse. Isso gerou algumas críticas à sua capacidade de se integrar plenamente ao sistema do treinador argentino. Apesar de sua qualidade técnica indiscutível, Álvares tem enfrentado dificuldades para se firmar como titular absoluto no Atlético, com jogos irregulares e uma disputa intensa por vaga no setor ofensivo. Sua falta de sequência de atuações pode ter gerado certo desconforto tanto por parte do jogador quanto da diretoria do clube espanhol, que avalia opções para o futuro do atacante. O Botafogo e a busca por um atacante de impacto. O Botafogo, por sua vez, tem se mostrado cada vez mais ambicioso na busca por reforços de peso. A equipe, que já conta com um elenco competitivo, vê em Julián Álvares uma oportunidade única de dar um salto qualitativo, tanto no Brasileirão quanto nas competições continentais. O clube carioca busca um atacante com faro de gol e que possa agregar experiência internacional ao grupo. A chegada de Álvares, com seu histórico no Manchester City e sua experiência em grandes competições, seria uma adição valiosa para o setor ofensivo. A contratação de Álvares também seria um movimento estratégico para o Botafogo expandir sua visibilidade internacional. O atacante argentino, ao lado de jogadores já consagrados no elenco, poderia ajudar a atrair novos patrocínios e aumentar o alcance do clube no mercado global. Além disso,
A presença de um jogador com o nível de Álvares poderia elevar a autoestima do grupo e proporcionar um impacto imediato nas performances da equipe. O valor de mercado e o desafio econômico. Naturalmente, a negociação para contratar Julián Álvares não será simples, principalmente devido ao alto valor de mercado do jogador. No Atlético de Madrid, seu valor é estimado em cerca de 60 milhões de euros, um valor bem distante do orçamento do Botafogo. No entanto, os dirigentes alvinegros estão analisando diversas possibilidades, como empréstimos ou acordos com cláusulas flexíveis, que possibilitem a contratação sem comprometer a saúde financeira do clube. Além disso, as conversas com o próprio jogador e seus representantes serão fundamentais. Álvares, que ainda possui contrato com o Atlético de Madrid, pode demonstrar interesse em novos desafios, e o Brasil pode ser uma alternativa atraente, especialmente considerando a crescente visibilidade do futebol brasileiro e a paixão de sua torcida. Outro ponto a ser considerado é o fator familiar, já que o futebol brasileiro tem atraído cada vez mais atletas estrangeiros, e Álvares pode ver o Botafogo como uma oportunidade para recomeçar sua trajetória em um novo ambiente. O impacto de Álvares no futebol brasileiro. Se a contratação se concretizar, a chegada de Julián Álvares ao Botafogo representaria um verdadeiro marco para o futebol brasileiro. O atacante argentino é amplamente respeitado pela sua capacidade de decisão em momentos cruciais, sua movimentação inteligente no campo e sua habilidade para finalizar de diversas formas. Sua experiência no Manchester City, um dos clubes mais vitoriosos do futebol europeu, também agrega um valor enorme ao jogador, que poderia ser uma referência para os jovens talentos do Botafogo. A adaptação de Álvares ao futebol brasileiro, no entanto, seria um ponto a ser observado. O estilo mais técnico e cadenciado do Brasileirão, em comparação ao ritmo intenso e físico da La Liga, pode oferecer novos desafios ao atacante. Contudo, sua capacidade de se adaptar a diferentes contextos e sua mentalidade vencedora são características que podem facilitar essa transição. O futuro do Botafogo com Álvares. A possível contratação de Julián Álvares pode ser uma revolução para o Botafogo, não só em termos de desempenho dentro de campo, mas também como uma estratégia de marketing e posicionamento global. Se o Botafogo conseguir fechar o negócio, o clube estará dando um passo decisivo para se consolidar como uma potência no cenário internacional e para dar à sua torcida uma esperança real de títulos importantes. A presença de Álvares no elenco poderia representar o início de uma nova era para o clube carioca, com mais protagonismo no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores. Quem sabe, em outras competições internacionais. Se houver sucesso nesta empreitada, o nome de Julián Álvares no Botafogo ficará marcado como um dos grandes momentos da história do clube. Por enquanto, o futuro de Álvares segue incerto, mas o interesse do Botafogo é um sinal claro de que o futebol brasileiro está cada vez mais aberto a estrelas internacionais e disposto a apostar em nomes de peso para seu crescimento.